Olá! Oi, Oi, tudo bem? tudo? Vamos ajustando aqui os detalhes. Tá esse fiotro. Tirar o óculos. Não enxergo nada, né? Mas a gente tira. Então, E eu aí, acordei Dani, com como é que tá? irritação. Tô bem. Eu acordei com irritação Tudo no olho, certo? que quase O quê? desisti dessa live com essa irritação no olho, mas vamos persistir, não vamos desistir por qualquer coisa, né? Qualquer coisa a gente encerra antes, mas a gente faz igual. Isso Oi, mesmo. Sueli, tudo bem? Deixa eu ver quem entrou aqui. Cristiano, a Sueli, Roberta, Sandra, Duda Mello, rede social jurídica, contadora, Adriana. Rede social descomplicada. Tudo bem, gente? Olá, Não consigo pessoal. botar um Oi, doutora contadora Adriano, Andréia. Pompeu de Matos, Rodrigues da Rosa, Jonathan, Advoga K, Josilene, Tudo bem? Andréia Serpa, advogada, Roberta Matos. Vamos entrando, gente. Márcia, tudo Hoje a bem, gente não vai Márcia? falar Hoje a gente não vai falar unicamente de matéria previdenciária, né? A gente vai falar de advocacia. Isso mesmo. Mais Bom, amplo. como a live é no perfil da Dani, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Passos. Às vezes até tem gente que me manda assim, porque meu nome é Ana Paula Passos, né? E aí tá escrito em tudo Ana Passos. Daí às vezes alguém diz assim, ai, doutora Ana Paula. Ah, não, desculpa, não é Ana Paula, é Ana Passos. E, na verdade é Ana Paula Passos, né? Mas como eu quis ser mais objetiva, que fica mais fácil de gravar, então ficou Ana Passos, mas meu nome é Ana Paula Passos. Oi, Lu, minha estagiária. E aí eu sou advogada desde 2004, né? Já faz bastante tempo. Desde 2008 que eu atuo com previdenciário, quase que de forma exclusiva. E aí, acho que 2 anos mais ou menos que eu tenho esse Instagram, né? Que eu comecei a me dedicar ao Instagram e que já me deu vários frutos, muitos resultados. Ai, que E tu, bom. Dani, se apresenta para os meus convidados aí, meus seguidores. Tudo bem, pessoal? Eu sou recém ingressante nessa ferramenta, ainda sou aprendiz, né? E eu tô apaixonada com o Instagram, com a oportunidade de conexão com pessoas tão bacanas, de muito valor que tem me agregado. E eu comecei a me conectar com essas pessoas e crescer muito mais com elas. Eu me formei em 2008, vai fazer 12 anos já que eu me formei. E me formei em Goiás, aqui em Goiás, atuei em Minas Gerais por muito tempo e retornei para Goiás recentemente. Estou aqui há 3 meses em Trindade, que fica ao lado de Goiânia, bem pertinho. E estou trabalhando home office, atuo no direito previdenciário 80% e direito de família também. E conheci a doutora Ana Passos através do Instagram. Tive a oportunidade de ser mentorada da doutora Ana Passos numa mentoria que abriu a minha mente, a minha cabeça, mudou a minha forma de trabalhar, de ver a advocacia e tudo isso, né, que eu aprendi com a senhora, com você, de conteúdo. Eu achei Senhora que não, Deus o livre. eu achei que foi de extremo valor, agregou muito para mim, entendeu? E aí, quando eu pensei Uhum. assim, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem que trazer para si essa responsabilidade de entregar conteúdo de valor,
Aí eu pensei Uhum. em tudo que eu aprendi, em tudo que você transmite a todo tempo e que seria de extrema valia. Oi, mãe, ó, minha mãe tá sempre aqui, ó. Minha Ah, mãe, ela é contratada para botar coração na tela, pois é, tá? cadê os Mãe, corações? não tá exercendo, não tá exercendo o teu papel, que é colocar coração na tela. Esses dias ela disse assim para mim: "Ah, tu falou que eu sou contratada para botar coração na tela, mas tu não me paga nada." Eu disse: "Ah, mas não falei que era para pagar, eu falei só que tu era Remunerado, né? contratada, né?" É, não falei que era remunerado. Então, Muita gente, gente má botem fé coração na mesmo. tela para chamar mais gente para essa live. E obrigada, Dani, obrigada mesmo por essa mensagem. Assim, eu não imaginei que tivesse feito tanta diferença na tua vida, porque quando eu fiz o curso, eu fiquei pensando assim, ah, eu acho que muita gente não vai nem entender, sabe? Porque eu falo muita coisa ali que tá ligado à espiritualidade. Não à religião, né? Vamos deixar Isso. claro, não à religião, mas à espiritualidade. Porque a gente, independente se a gente é mãe, se a gente é filha, se a gente é advogada, se a gente está no trabalho, se a gente está nos nossos relacionamentos, normalmente a gente age da mesma forma. Então, da forma com que eu ajo em relação ao meu trabalho, eu ajo em relação ao meu relacionamento. Não tem como a gente dividir, sabe, Isso tudo mesmo. isso. Então a gente é um sistema. E isso que aconteceu agora com o coronavírus é uma prova que a gente vive num sistema, que algo que acontece lá na China interfere a nossa vida aqui, porque a gente vive num sistema. Então, a gente tem que tentar analisar a nossa vida, nossa carreira, nossa vida pessoal, porque eu falo isso no curso, né? A Uhum. gente não tem assim, ó, ah, eu tô trimal na minha vida pessoal, aconteceu uma tragédia, aí eu vou lá no meu trabalho e eu faço a melhor petição da minha vida. Não existe. Não A existe. gente é uma pessoa só. Então, quando a gente tem um problema pessoal, a gente acaba, claro, que às vezes a gente consegue separar um pouquinho, tem pessoas que Uhum. são mais, né, conseguem separar um pouquinho isso, mas não tem como separar totalmente. Então, assim como a gente está agora vivendo esse período de quarentena, e aí tem várias coisas que podem nos atrapalhar, né? Se a gente deixar tudo isso da vida pessoal, essa ansiedade, tudo isso atrapalhar, a gente igual não vai conseguir fazer um bom trabalho no âmbito profissional. Então, a gente tem que entender que a gente é um sistema e que a gente tem Uhum. que tratar o conjunto. A gente tem que tratar a nossa vida pessoal para que isso reflita no profissional e vice-versa, né? E buscar Então, equilíbrio em eu todas falo as áreas. isso, e eu falo isso muito no curso, eu bato muito nessa tecla, né? Dessa questão de sistema mesmo, do sistema, e a gente ter que, né, procurar, que nem tu disse, Dani, um equilíbrio em tudo. A gente não pode também viver só para o trabalho e também a gente não pode esquecer do trabalho. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Uhum. Isso mesmo. Então, gostaria que a senhora expusesse para nós sobre a advocacia de propósito. E aí abranger um propósito para que as pessoas que às vezes não atuam na advocacia, que elas consigam se enxergar e trazer para as próprias vidas, para a realidade de cada um, esses conceitos, né, de forma mais abrangente. Até eu estava olhando ali teu Insta e depois eu quero que tu fale sobre aquele livro Ai, sou... que tu tava lendo do propósito, do Sim, Srim Braba. sim. Depois eu quero que tu fale, porque eu fiquei bem curiosa para saber se era bom o livro ou não, depois tu fala sobre isso. E antes de falar de propósito, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente saber o que a gente quer, né? A gente tem que saber o que a gente quer. E aí muita gente vai para a advocacia porque algo deu errado, né? Tipo, ah, eu tentei concurso público, daí não deu, daí eu vou para a advocacia. E aí tu analisa. Ou, né, será que a pessoa realmente quer aquilo ou ela está fazendo aquilo por dinheiro? Ah, será que ela quer realmente atuar no previdenciário ou ela escolheu o previdenciário porque ela ouviu falar que o previdenciário dava dinheiro, né? Uhum. Ah, eu pensei em advogar, mas aí eu não consegui cliente, então agora eu vou começar a estudar para concurso.
né? Então tem todas essas situações. E acontece muito. Sim. Não que a pessoa tenha que saber o que ela vai querer fazer, porque eu era uma pessoa que tentei concurso público, por quê? Porque eu achava que eu queria concurso público, meu sonho era ser juíza. Até que eu fiquei um ano mais ou menos estudando para concurso público e veio aquela lei que exigia atividade jurídica, e aí eu fui obrigada a advogar, porque na verdade, quando eu era estagiária de um escritório muito grande. E nesse escritório, ele abrangia várias cidades. Então, assim, um dia eu tinha que ir para um fórum de uma cidade, no outro dia fórum da outra cidade, no outro dia fórum da outra cidade. Então, 3 dias da semana eu só ia em fórum. Eu ficava levando processo para cima e para baixo, só ia em fórum. E eu nunca gostei de sair, sabe? Que nem assim, agora eu estou super feliz na minha quarentena de estar em casa, porque eu não gosto de fazer coisa de rua. Não sou eu que vou no banco, meu marido me ajuda, né? Ele, quando assim, tem RPV, tem alvará, claro, se tem alvará no meu nome, não tem jeito, eu vou ter que ir. Mas se não, é ele que vai no banco com os clientes. Se tem que ir na papelaria, é ele que vai. Se tem que ir na OAB, se tem que fazer qualquer coisa de rua, é ele que faz. Porque eu não gosto de fazer coisa de rua. Por mim, eu ficava só dentro do escritório, não saía do escritório. Mas, claro, né? Que a gente também não pode fazer só o que a gente gosta. Mas na época eu lembro que eu era estagiária e daí eu tinha 3 dias na semana eu fazia fórum, então eu ficava o dia inteiro na rua. E eu não gostava daquilo. Então eu achava que aquilo era advogar. E eu pensava na minha cabeça que eu não ia gostar de advogar, porque eu não gostava de fazer aquilo que eu fazia. E aí, quando eu comecei a advogar de verdade, né, depois de estar formada, que eu comecei a advogar, eu vi que aquilo que eu fazia antes era ser estagiária e não advogar, e eu não gostava era de ser estagiária. Então, depois que eu comecei a advogar, que eu comecei a estudar, que eu ficava só no escritório praticamente, eu vi que era aquilo que eu gostava de fazer. E ainda no início, assim, eu tive bastante resistência na parte de atendimento de cliente, porque eu sempre gostei de ficar no meu cantinho, estudando e peticionando. Então, eu tinha muita dificuldade de atender. Aos poucos, claro, né, que a gente tem pessoas que já gostam muito de atender e não gostam muito de peticionar. E aí a gente vai também entender de acordo com o perfil, né, de cada pessoa. Até tem os testes, né, que eu passei. Eu passei o teste no curso, eu passei, né, Dani? Eu sempre passo aqueles testes de perfil comportamental para a gente saber se a gente é mais técnico, se a gente é mais comunicativo, né? E eu sempre fui mais de gostar do peticionamento e não gostar da. Vou continuar, tá, gente? Depois eu acho que ela já, logo ela consegue. Eu tô te Deu, voltou. vendo. E aí, Dani, deu uma travadinha, mas já voltou. E aí, o que eu percebi, assim, com muitos cursos, muitas leituras, eu consegui entender que eu poderia fazer aquilo que eu não gostava de uma forma que fosse mais favorável. Por quê? Porque eu, apesar assim, ó, de eu ter dificuldade, né, de sair na rua, não dificuldade de sair na rua, mas preferir ficar em casa e não gostar tanto de atender os clientes, eu notava que quando eu era recompensada, ou seja, não financeiramente, mas quando o cliente falava algo assim que eu ajudei ele, aquilo me trazia felicidade. Então eu comecei a usar aquilo de gatilho para eu gostar de atender. Então sempre vai ter atividades que a gente vai gostar menos, mas quando tu acha um gatilho que tu percebe, eu não gosto muito de atender, mas quando o cliente me elogia, eu ficava muito feliz. Então aquilo me dava força para eu querer atender os clientes, para eu querer ajudar, para eu receber um elogio, porque para mim é importante receber um elogio. Então, a gente tem que, né, entender essas coisas. Primeiro, é autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. A gente tem que saber o que vai ser valorizado para nós. Tem também aquele livro, que é as linguagens do amor. E ali também a gente consegue entender, né, como que a gente faz para demonstrar amor e o que é entendimento do amor do outro para nós. Então, eu sou muito de serviço.
né? Eu sou muito de serviço. Até a Ana Carolina Lisboa, né? Ela fez uma live, acho que fez uma semana, ou fez um vídeo falando disso. Eu também sou que nem ela, que é serviço. Então, assim, eu gosto de estar fazendo mil coisas e eu gosto que a pessoa me acompanhe. Então, eu vou fazer almoço, daí eu vou fazer um chimarrão, daí a gente vai fazer, daí a gente vai jantar, daí a gente vai. Então, eu gosto de fazer mil coisas. Isso é a forma com que eu demonstro amor. E tem pessoas que gostam de ganhar presente. Eu já não sou assim. Eu não sou de dar presente e nem de ganhar presente. Então, para mim, assim, meu marido também não é de ganhar e dar presente, porque daí a gente fecha, né? Mas é interessante a É, gente saber. Primeiro, a gente saber, a gente se autoconhecer, a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que a gente faz para ter alguns gatilhos para fazer aquilo que a gente não gosta de uma forma que fique mais fácil, né? A gente entender isso e a gente entender realmente o que a gente quer da nossa vida, né? Porque eu tenho 3 estagiários. Então, uma delas gosta muito de servir. A outra, ela é mais prática. Então, assim, ela é dos cálculos, né? Eu coloco ela para fazer os cálculos, eu coloco ela para fazer o financeiro, porque ela é uma pessoa mais prática. ela gosta do E a operacional. outra gosta do operacional, que já é algo que eu não gosto de fazer. Eu tenho pavor do operacional no sentido assim de matemática, né? Eu gosto de leitura, eu gosto de edição, e a outra, ela fica no atendimento, né? Então, a gente também tem que conhecer nossos colaboradores para a gente conseguir saber o que cada um vai se adaptar melhor em cada tarefa, para a E gente conseguir extrair o fazer isso. melhor, né? Extrair o melhor de cada um, né? O E a gente potencial. entender que a gente precisa de ajuda. A gente não vai conseguir se a gente centralizar tudo na gente, né? A gente não consegue. E a gente não consegue se eu boto a minha estagiária, que é boa nos cálculos, eu boto ela para fazer atendimento. Então também não vai dar certo, né? Ó, o Lucas está falando que um livro muito bom é Decifre e Influencie Pessoas. Ó, fica a dica do Lucas aí, então, ó. Eu tô sem lente e sem óculos, então eu não tô conseguindo ler todas as Então, mensagens. entrou uma turma aqui muito boa. A Adriana, contadora, o Lucas, Édio, Carol, A Fernanda, Fernanda entrou agora. doutor Luiz Antero, muitos colegas Então mineiros. acho que Ai, que saudade. que legal. Beijo para vocês. E eu acho que o primeiro passo é a gente se conhecer. O segundo é a gente saber o que a gente quer, né? Porque se eu não sei o que eu quero, tem essa frase que é bem comum e é uma frase certíssima. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu nunca vou conseguir chegar no lugar que eu quero. Porque se nem eu sei, como é que eu vou conseguir chegar, né? Oi, Isso. Fê, tudo bem? Então, assim, tem todas essas situações que agora, nessa quarentena, a gente tem que aproveitar que a gente, né? Algumas pessoas têm mais tempo livre, outras não. Eu não sei como é que está funcionando a questão, assim, Ah, de ser mãe neste momento. aqui, Se ontem à tem noite eu mesmo estava tempo conversando com livre. meu marido, né? Eu passo o dia inteiro tentando fazer as minhas tarefas e as crianças passam o dia inteiro tentando me tirar das minhas tarefas, tentando chamar a minha atenção. Então, eu estou buscando um ponto de equilíbrio, adaptar a minha vida a tê-los aqui o dia inteiro. Doutora Simone, tudo bem? Que honra. Fernanda. A Então, Simone, a Roberta, a Fernanda, a Leila. tudo bem? E aí, quando a gente fala de propósito e das tarefas que a gente gosta de fazer e daquelas que a gente não gosta tanto, eu sempre visualizo a importância do nosso trabalho. Todo trabalho é importante, né? Então, às vezes, eu estou com aquele cansaço mental e tem uma tarefa que eu preciso que seja realizada. Eu penso na necessidade do cliente e no impacto que aquilo vai Uhum, gerar na vida do outro. É mais sobre o outro, né? E uhum. a nossa área de atuação, que é o direito previdenciário, é uma área de atuação assim que eu tenho muita paixão.
muita paixão em atender, em atuar. A cada resultado, ele traz muita certeza de que é isso mesmo que eu quero. Então, quando se busca o propósito, primeiro você tem que buscar aquilo que faz a diferença na vida do outro. Uhum. Né? E essa é a melhor recompensa de todas, né? É a certeza de que tem mais uma família com benefício concedido, resguardada financeiramente, né? E isso nos E muitas motiva. vezes, e muitas vezes o cliente, ele só quer atenção, né? E a gente tem que entender isso. E eu tenho, assim, muita dificuldade, mas eu sempre penso nisso, né? Porque às vezes a gente está aqui, a gente, né, fala, eu dou um curso falando sobre isso, mas eu não sou perfeita. E normalmente eu falo daquilo que é o que eu tenho a dificuldade. Então, assim, eu tenho muita irritação com pessoas que me fazem perguntas de coisas que eu acabei de falar, sabe? Eu falo uma coisa e a pessoa pergunta exatamente aquilo que eu acabei de falar, e ou ela não sei se ela não entendeu ou como que ela não entendeu, mas isso é uma coisa que me irrita. E aí eu tenho que parar e pensar, não, mas é eu que estou irritada com a pessoa, não é a pessoa que me irrita, né? E aí a gente tem que tentar ver por que eu estou irritada e a gente pegar a responsabilidade para nós em tudo, Em né? tudo. Não é a pessoa que me irrita, é eu que estou irritada com a pessoa. Por quê? Porque eu tenho que analisar isso. Eu tenho que ver por que eu estou irritada com isso. Quando, por exemplo, né? Tua filha vem e te pede atenção. Muitas vezes tu vai ficar irritada, mas tu tem que pensar, mas por que eu estou me irritando? Né? Não é ela que está te irritando, ela é uma criança. Isso É mesmo. tu que está se irritando com ela. Então, quando a gente muda essa perspectiva, acho que facilita, porque a gente pega a responsabilidade e a gente tem um papel, a gente tem como mudar. Se a gente acha que a pessoa que está nos irritando, a culpa é sempre do outro. E aí a gente não vai resolver o problema. E aí, Então, quando a gente com essa fala de. visão. Uhum. E aí, quando a gente fala de autorresponsabilidade e traz, né, para nós, a gente traz para si tanto o problema quanto a possibilidade de alcançar a solução. Né? E aí fica realmente muito mais fácil. Quando você traz para si, quando você reconhece a autorresponsabilidade e assume que há algo que possa ser feito. E aí começa a mudar o rumo, né, das coisas. E é interessante a gente ter essa questão da empatia, né? Que é algo que nos traz muitos benefícios. Por quê? Porque quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, tu começa a analisar, né? Daqui um pouco, se eu tivesse realmente vivendo tudo que a pessoa está vivendo, eu também estaria assim. Então, quando o nosso cliente, né, manda mensagem 10 vezes ao dia, sempre perguntando o processo, realmente a gente tem que pensar que ele está necessitando, né? Ele não está fazendo isso porque ele quer, ou ele quer te incomodar. O cliente não está mandando mensagem para te incomodar, né? Ele está fazendo isso porque ele realmente está com uma angústia. E o problema não é tu, né? Ele vai, às vezes, né? Muitas vezes a gente é xingado e eu sempre mando mensagem para o cliente e digo assim, olha, tu tem que entender uma coisa, né? Porque tá demorando demais, porque não sei o quê. Então, olha, tu tem que entender uma coisa. Eu sou a tua advogada. E na condição de tua advogada, eu estou do teu lado. E eu estando do teu lado, eu vou querer o melhor para ti. Porque se tu receber, eu vou receber. Então, olha por essa perspectiva. Eu falo para o cliente, né? Olha por essa perspectiva. Eu não tenho interesse nenhum que o teu cliente, que o teu processo demore, mas tem coisas que não dependem da gente. Agora, se eu pudesse ir lá adiantar o teu processo, é óbvio que eu faria. Por quê? Porque se tu ganha, eu ganho. Isso mesmo. Então, né?
Então eu falo isso para o cliente. Então, se eu pudesse fazer algo, eu já teria feito. Se eu pudesse adiantar o teu processo, eu já teria feito. Se eu pudesse criar a ferramenta, hoje eu falei isso para o cliente. Se eu pudesse criar a ferramenta do INSS para enviar os teus laudos para o processo, eu teria feito isso. Mas eu não tenho como fazer. Então, a única coisa que eu tenho que te pedir é para esperar. Porque se eu pudesse fazer, eu faria. Eu criaria a ferramenta, eu enviaria os laudos. Mas eu não tenho como fazer isso. E aí, Então, muitas vezes o... e aí, atrelada à nossa função de advogada, vem essa missão, né? De lidar com a ansiedade do cliente também. Lidar com a ansiedade dele, com o fato dele viver em torno, em função daquele processo, daquele problema, né? Administrar tudo isso. E aí... Eu tenho muitas clientes idosas que chegam e adoram contar histórias. E eu tenho que administrar aquilo ali. E às vezes o que eu tenho percebido é que o idoso, às vezes ele não é ouvido em casa. Muitas pessoas, não tô restringindo, mas muitas pessoas elas têm a necessidade de expor, de falar da dor, de um problema. E aí talvez seja aquele dia em que você está totalmente atarefada, que tem prazo, em que tem que respirar e às vezes se colocar no lugar do outro e imaginar, não, então ela deve ter a necessidade de contar essa história agora, então vai dar tudo certo, eu vou me doar um pouco, né? Vou ser um pouco ouvinte também da dor e tentar entender as razões daquela ansiedade, daquela dor e poder ajudar de alguma forma, então acaba que o nosso escritório passa a ser um divã também de terapia, né? Tem gente que chega mas com aí biscoito. eu vou dar oi para Ju aqui. Oi, Ju. E eu quero só dar, né, em relação a isso, a gente tem que ter um cuidado também. Por quê? Porque a gente tem as nossas tarefas, né? E a gente tem que ter um equilíbrio, como em tudo, a gente tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque a minha agenda não pode ser a agenda de outra pessoa, tá? Eu tenho que determinar como que vai ser a minha agenda e, claro que vai ter imprevistos, inclusive, né, uma das técnicas para a gente se organizar é tu ter um período de imprevistos, algumas horas ali que tu sabe que vai acontecer algum imprevisto. Mas uma coisa assim, ó, que eu entendo que a gente tem que delimitar, né, e isso vai fazer com que a nossa vida flua mais fácil, a gente ter dias de atendimento, né, para a gente conseguir, bom, tal dia eu sei que eu vou atender os clientes e eu só atendo com hora marcada. Então, se o cliente chegar aqui para vir conversar, ele não vai conversar a hora que ele quer, ele vai conversar a hora que ele marcou. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para a gente não virar refém da agenda da outra pessoa e a gente também não ficar mal com isso, porque é uma coisa que me deixa extremamente irritada, alguém me tirar da minha rotina. Então, eu tenho os horários de atendimento e a pessoa só vai ser atendida com hora marcada. Se ela tá lá, né, no meu escritório, ela marcou hora, ela pode falar aquela uma hora, né, porque também tem prazo. Aquela uma hora, ela vai falar o que ela quiser, que eu vou ficar ali integralmente ouvindo ela. Mas passou desse limite, bom, daí agora eu tenho uma hora marcada, eu tenho outro cliente para atender. Se tu quiser marcar outra consulta, aí a gente tem que dar limite para os clientes. Não é a hora que eles querem o tempo inteiro. E aí tem a questão do celular, né? Que eu vejo que muita gente fica doente, né? Tem advogados ficando doentes, tem advogados com síndrome de burnout por causa dessa questão do WhatsApp que não dá limites. E aí o problema não é o cliente, o problema é o advogado que não dá limite para o seu cliente, tá? Eu tenho um celular, né? O meu celular e um celular para o escritório. E a gente responde só nos horários que, né, que são os horários comerciais. Esses dias é engraçado assim, né? Que daí assim, a gente como é que é a palavra? Educa o cliente. A gente educa o cliente.
E aí, esses dias eu cheguei mais cedo no escritório, eu cheguei, sei lá, umas 8 da manhã, que a gente abre às 9, né? Daí eu cheguei às 8 da manhã e eu peguei o celular e eu comecei a responder. E aí a minha secretária olhou pra mim e disse assim, doutora, tu não responde celular às 8 da manhã, sabe o que tu faz? Tu bota no modo avião, tu responde tudo, e daí às 9, quando eu botar, ligar o Wi-Fi, aí vai as mensagens. Porque senão eles vão ficar tudo mal acostumados que tu tá respondendo antes do horário. Tem toda E daí eu fiquei pensando, é verdade, pior que ela tem razão. Então a gente faz isso, sabe? A gente tem os horários de responder e além disso, não é só em horário comercial que a gente responde. A gente tem os horários de responder, mas é os horários assim, ó, quando a gente chega no escritório, por exemplo, às 9 da manhã, né? Às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. São os horários que os clientes vão ser respondidos. Então, por mais que a gente tenha que ter essa empatia, por mais que a gente tenha que saber ouvir, a gente tem que dar limites. E esse limite vai fazer com que a gente tenha sanidade mental para lidar com o cliente. E até utilizar o seu tempo. Me interrompe muito, me atrapalha muito ter que interromper o meu trabalho, a minha linha de raciocínio para responder o cliente. Que manda mensagem fora de hora, que pergunta o tempo todo, que é repetitivo, né, nos questionamentos. Isso atrapalha muito e gera muita ansiedade também. Então acho que se a gente tem uma boa sanidade mental, a gente vai saber lidar melhor com o cliente e com o processo. Porque o que eu percebo, e principalmente agora nessa época de quarentena, é que as pessoas elas estão com muita informação. Muita informação, muita informação, muita informação. Isso faz com que, por exemplo, eu faço um vídeo e eu falei que não tem a plataforma para envio de documentos. No vídeo, eu faço o vídeo dizendo, não existe ainda a plataforma com envio de documentos. Aí a pessoa vai lá e me manda um WhatsApp. Doutora, como que eu faço para enviar os documentos? Então, assim, eu não sei se ela não olhou o vídeo, eu não sei se é porque ela estava com tanta coisa na cabeça que ela não conseguiu assimilar a informação que eu dei, mas o que eu percebo é isso, sabe? Ó, a Ju tá falando, vai mensagem no automático fora do horário comercial do WhatsApp Business. Essa é outra dica. Eu não uso porque já deu problema que os clientes não entendem também aquela mensagem automática. E aí eu passei a não usar mais. Mas é uma dica, sim, funciona para um monte de gente que diz, né, que a mensagem será respondida em horário comercial. Fica também essa dica aí bem importante do WhatsApp Business. Mas essa questão do WhatsApp, eu vejo que é o que mais deixa os advogados incomodados, né? Eles ficam muito, assim, atordoados. Por quê? Porque tu ficar respondendo as perguntas o tempo inteiro não vai te ajudar, não vai ajudar o cliente, porque às vezes ele só precisa também que tu pare de falar com eles. Eu faço isso às vezes, eu não respondo. Daí eu espero umas horas, e daí quando eu vou responder a pessoa, aí ela já entendeu o que eu falei. Então, às vezes não é que a pessoa, ela quer um pouquinho de atenção, e aí a gente tem que saber o limite de até que ponto a gente pode dar atenção, e até que ponto a gente tem que deixar a pessoa raciocinar sozinha e deixar ela assimilar a informação que a gente deu, porque daqui a pouco ela vai ouvir o áudio de novo e vai entender o que a gente falou, né? Isso mesmo. Então tem toda essa questão que é o equilíbrio, né? A gente ajudar, mas tem uma coisa que a constelação fala muito, a gente só pode ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Como que a gente vai ajudar as pessoas que querem ser ajudadas? Elas vão pedir ajuda. Então, às vezes a gente vai lá e faz tudo pela pessoa. E aí o cliente quer encaminhar, às vezes não é o cliente. Ó, aconteceu isso comigo essa semana, vou falar para você. O filho da cliente foi lá encaminhar o auxílio-doença. O filho foi lá, levou todo o documento. Eu nunca vi a pessoa na vida. Nunca vi a pessoa na vida. Era só o filho que ia. O filho ia levava os documentos, o filho levava a procuração para a mãe assinar, depois a mãe devolvia a procuração. Aí tudo era o filho que fazia, tá? Chegou na hora da perícia, eu liguei para ela, porque como ela nunca foi no escritório, eu nem sei quem ela é, eu liguei para ela, expliquei, disse, olha, se tu falar que tu é do lar, vai dar problema,
porque do lar, daí a questão da incapacidade é diferente, né? Eu, incapaz para do lar é uma coisa, eu, incapaz para faxineira, é outra. Então, assim, falei, expliquei, né? Orientei. Ela foi na perícia, adivinha o que ela disse? Que ela era do lar, que fazia anos que ela não pagava, que ela não trabalhava, que ela não trabalhava, que fazia anos que ela era do lar. Aí eu, sabe, me deu aquele estalo. Eu disse, claro, porque não era ela que queria um auxílio-doença. É o filho que queria um auxílio-doença para ela. Então, isso envolve essa questão até do propósito, né? A gente não pode ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas. E as pessoas, elas muitas vezes gostam de ficar na posição de vítima. E tá tudo bem. Só que, né, a gente tem que entender isso. A pessoa, ela tem 3 posições que ela pode ficar. Ou ela é a vítima, ou ela é a agressora, ou ela é... O que é a terceira agora? Até esqueci. Depois que eu lembrar, eu vou falar para você. Mas ela pode ser a vítima, ou a agressora, ou estar na posição... Eu acho que é na posição que ela tem que estar, né? Na posição ativa. E aí, a pessoa também, né? Ela vê a gente, advogado, quando ela se coloca na posição... o salvador. Ela tá vendo a posição de tal forma, né? Ela vê o advogado, muitas vezes, como salvador. E aí, tu, advogado, se coloca na posição de salvador e vai tentar salvar a pessoa. E vai, né? Nossa, eu preciso salvar essa pessoa, eu preciso ajudar, eu preciso fazer tudo por ela. Só que aí ela vai lá e faz a perícia e não passa na perícia. Que aí tu mudou da posição de salvador para a posição de agressor. Porque aí tu não conseguiu salvar ela. E como ela é a vítima e tu era o salvador, essa posição se inverte. E aí tu vira o ofensor. Então, a gente tem que ter também esse conhecimento para a gente não tentar ficar salvando todo mundo e fazendo mais do que a pessoa realmente precisa. Cada um tem que exercer o seu papel e cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente pede um documento para o cliente, né? Não é que a gente, muitas vezes, claro, vai dar trabalho e tal, mas muitas vezes não é que a gente não consiga pegar esse documento pela pessoa, mas é que a pessoa também tem que fazer, né, por merecer. Então, se eu quero mesmo essa aposentadoria, eu tenho que ligar para o sindicato e pedir a declaração do sindicato rural. Eu tenho que ir atrás da certidão de nascimento dos meus irmãos para provar que meu pai era agricultor, né? Não é eu que vou fazer tudo pelo cliente. Ele precisa ir atrás para comprovar que ele também quer aquilo. E a gente não sabe disso, né? A gente não tem essa visão. A gente acha que a gente fazendo tudo, a gente indo atrás de tudo, a gente vai estar fazendo melhor. E não é. Cada um tem que exercer o seu papel. A gente não é nem salvador e nem agressor. A gente é um instrumento para o nosso cliente conseguir o que for justo. Porque se não for justo dele ganhar esse benefício, ele não vai ganhar. E tá tudo bem, né? A gente tem que entender essa visão. E quando a gente passa a entender essa visão, a gente não vai, né, lutar pelo cliente. A gente vai estar do lado do cliente e não à frente. E nem carregar a culpa, né? Nem carregar a culpa, exatamente. A culpa que não é sua, a culpa que não é do advogado. Então, cada um exercendo o seu papel de forma satisfatória e se empenhando no seu papel em prol do objetivo comum, porque o objetivo do advogado é exercer um bom trabalho e atingir e resguardar o direito do cliente também, né? E só para a gente encerrar a questão da ansiedade do cliente, da ansiedade das pessoas e do cliente, eu falo tanto na advocacia como em outras profissões que eu observei que tem pessoas aqui que atuam em outras profissões. Aquele cliente ansioso, aquele cliente impaciente, aquele cliente que te questiona o tempo todo, costuma ser onde acontecem os maiores problemas, né? Quanto mais ele preocupa, aí que tem algum entrave, o negócio não sai. Acontece com a senhora também? Sim, é a lei do universo. É física quântica. Que acontece com todo mundo, porque isso se chama física quântica. Né? A gente emite, né, uma energia e aquela energia vai conectar.
Então, assim, quando eu conecto com medo, por exemplo, agora, nessa época de coronavírus, tá? Eu tô em casa, eu tô ótima, tá tudo certo. Aí eu vou pra rua e aí vem aquela coisa assim, tipo, meu Deus, não posso encostar nisso, não posso encostar naquilo. Ai, meu Deus, será que eu não peguei o tal do vírus? O que que tá acontecendo? Por quê? Porque tu conectou com aquela energia da rua, que é a energia que as pessoas estão emanando. Então, né, não é uma coisa que eu tenho controle até certo ponto, mas eu não tenho controle de tudo, né? A gente também tem que entender isso. Isso mesmo. Então, até o ponto que eu tenho controle, a gente tem que, né, fazer a nossa parte, que é, o que que eu faço, tá? Eu medito, eu faço Kundalini Yoga, e essa Kundalini Yoga tem me ajudado muito para me dar clareza mental. Por quê? Porque é um momento que eu zero a minha mente. A gente tá informação, 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 informação. Se a gente não tiver um momento que zera a mente, a gente não vai conseguir entender o que que o outro fala, a gente não vai conseguir comunicar, a gente vai sair para a rua e vai conectar no medo das pessoas, porque tá todo mundo no medo. Então a gente vai conectar com aquilo. Então a gente tem que ter as nossas ferramentas. A minha, né, que tem funcionado muito, é a Kundalini Yoga. Até assim, para quem quiser indicação, eu faço a Kundalini Yoga pelo YouTube, aulas gratuitas. O nome da professora é Daniela Matos, tá? E eu faço toda manhã. Toda manhã eu faço. Quando não dá de manhã, eu faço de noite. Estou tentando também que um dia eu não consegui, mas todos os outros eu consegui. Fazer exercício físico também, boto aula ali no YouTube, faço exercício físico, é um momento assim que eu, né, não penso em nada, então zero a mente também. Então a gente usa os nossos artifícios. É. E uma coisa que tem sido muito favorável para mim, mas eu sei que pouca gente consegue fazer isso nesse momento, eu não estou com o celular de escritório. Então, quem está com o celular do escritório é a minha secretária. Aí ela me manda o que ela não consegue responder, ela me manda, eu faço um áudio e ela repassa. Muito Então, eu boa acho que isso é dica. o que mais tem me ajudado a também me manter assim no equilíbrio, né? Aqui, a minha irmã é praticante de yoga também. A Bruna tá aqui comentando. Oi, Sânia, Márcia. Eu já tentei, gente. Yoga, não me conectei com a prática. Mas é que a yoga, eu fazia yoga, a Hatha Yoga, que é aquela que tu faz as posições, tá? Aquilo lá é difícil mesmo. Agora, essa Kundalini Yoga, tu faz ela parada. Tu faz só respiração. Então, para quem tem problema de meditação, que eu tenho, não consigo meditar assim, ó, tipo, para tudo e medita. Eu não consigo, tá? Não, para mim, essa meditação, assim, ó, eu acho que tu tem que estar num nível mais elevado para conseguir meditar, assim, é algo que eu não tô nesse nível ainda. Mas para quem consegue, ótimo, maravilhoso. Eu não. Então, como eu não consigo, eu faço essa Kundalini Yoga, que é tudo baseado em respiração. E aí tu tem que controlar a respiração. Quando tu controla a respiração, tu não consegue pensar em nada. Então, por isso que eu consigo, Ah, né? Essa questão da Kundalini Yoga. E por isso que eu indico, porque para as pessoas que são muito elétricas, eu acho super válido, porque a pessoa consegue parar. Porque tem que respirar, tu tem que respirar. Então tu vai controlar a respiração e tu vai conseguir parar. Então eu eu indico para todo controlo a mundo. respiração na corrida. Eu corro. Eu amo correr. E descobri que eu amo É correr no ótimo. ano passado. Então, eu tô com 32 anos e descobri uma nova paixão. Então, o tempo todo, nunca é tarde, né? Para se identificar. Uhum. E a corrida, ela testa os seus limites. Aham. É o tempo Trabalho todo psicológico, né? lutando com o seu psicológico, com a sua mente, estabelecendo limites, estabelecendo metas, né? Uhum. Limites não, rompendo limites, estabelecendo Isso. metas. E eu aprendi muito com a corrida. Aprendi Uhum. muito, aprendi a ter foco, aprendi a não desistir, a persistir, porque Uhum. a sua mente te manda parar, te manda reduzir, te manda ir devagar, e é uma luta, né? E eu tenho aprendido muito e me superei em muitos aspectos correndo.
É uma atividade em que eu me desligo completamente, em que eu renovo as minhas forças, em que eu alivio todo o estresse que a gente carrega, que a nossa profissão carrega, né, no dia a dia. Uhum. E tem sido muito bom. Quem se identificar com a prática, e eu acho que a gente tem que se identificar, né? Nem todo mundo gosta de toda Uhum. coisa, todo tipo Sim. de atividade. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que não gosta de atividade física, eu falo, vai testando. Eu me identifiquei com É. isso, né? Mas vai testando, testa luta, natação, bicicleta, cada um vai se identificar com uma atividade diferente, né? E como tu tá fazendo agora, Dani? Não tô correndo. Com a corrida? Tentei correr no quintal, tô fazendo funcional, fazendo uns exercícios de fortalecimento para corrida, mas não tô. Às vezes eu saio e vou num lugar mais afastado para tomar um ar, que eu adoro ver o pôr do sol, adoro ver o Uhum. nascer do sol. Para mim, eu me conecto com a natureza e aquilo ali me traz muita paz, esse tipo de momento. Então, estou sentindo muita Uhum. falta, muita falta. Tu mora em casa ou apartamento? Casa. Ah, pelo menos isso, né? Tô em casa. É, pelo menos isso. Eu tenho espaço, tenho duas crianças, tem cachorro. Então a gente tem muito espaço aqui. Eu tô sentindo menos o estresse do confinamento. É, os momentos que eu sinto mais falta são das atividades ao ar livre mesmo. Mas ficar em Uhum. casa, eu tô conseguindo me adaptar bem quanto a isso, né? É mais a questão das Uhum. crianças. É, eu tenho uma perguntinha. O que que você mais gosta na advocacia? O que que te traz mais prazer? Eu tava vendo aqui as mensagens. Como você consegue fazer live sem interrupção dos menores de idade da casa? Ah, tem uma técnica. Ai, ai. Tentei, mas já teve um que passou por aqui. Sentei, conversei, expliquei a necessidade, encontrei Crônicas de Nárnia, que é um filme que eu adoro, e eles também. Liguei, fechei a Uhum. porta lá. Todos estão proibidos de abrir essa porta. Mas já aparecem por aqui. Então, o que eu Tomando mais gosto na advocacia? Olha, então, o que eu mais gostava na questão de atividade ou de. do todo. Então, eu gosto de saber que eu estou ajudando, né? E aí envolve também essa questão que eu aprendi, né? Que é a gente não ajudar quem não pede ajuda. Mas eu gosto de saber que eu estou fazendo algo por alguém e que aquilo está sendo importante. Porque uma coisa que eu percebi que tem me motivado muito é essa questão da rede social. Uhum. Porque, assim, às vezes é uma coisa tão banal para mim, e aí eu falo para a pessoa e a pessoa fica assim, ó, "Ah, nossa, como? Que maravilhoso isso! Eu não sabia! Ontem aconteceu. Eu emito clientes porque eu não tenho cartão de crédito. E nunca ninguém pediu, assim, tipo, uma vez a cada um ano alguém pede. Então eu imito boletos, porque às vezes a gente faz os cálculos, e daí o cálculo, é R$ 600 um cálculo. Aí a pessoa não tem dinheiro para pagar os R$ 600. Eu parcelo em 6 vezes de 100. E aí eu emito boletos. E ontem eu falei, né, para uma parceira, né, que me mandou, vamos fazer o planejamento. Daí ela me mandou a documentação para a gente fazer o planejamento. E daí ela perguntou, como é que eu vou fazer? Ele quer parcelar. Eu disse, faz em boleto, entra lá no aplicativo Asas, nem aplicativo, é no site, Asas, e emite o boleto. Nossa, ela ficou tão feliz. Ela disse, eu não acredito que existe isso, que facilidade, nossa, eu nunca mais vou receber calote. Não, pode Coisa receber, boa. isso não garante, mas é que dificulta. Então, assim, é uma coisa que para mim era uma coisa tão banal, e para ela, sabe, foi tão gratificante. Então, isso tem sido, para mim, a melhor coisa da advocacia. Eu poder dar uma informação para alguém que muitas vezes para mim aquilo é tão natural, mas para a pessoa, ela fica tão feliz, sabe, com aquilo. Tati, não é um aplicativo, é um site, tá? É Asas. A-S-S, não, A-S-A-A-S, eu acho.
Acho que é isso. O Marcos mandou uma Mas pergunta também. Marcos, chama depois no direct que a gente conversa com você a respeito. Oi, Cristiane. Ou Cristiano Furtado. então, o que tem Crescer e mais contribuir. assim, me deixado feliz em relação à advocacia, né, ao jurídico, né, porque nem só da advocacia, porque às vezes eu falo com alunos, mas é isso, sabe? Tu poder ajudar, tu poder dar uma informação e aquilo mudar a vida da pessoa. É isso que me motiva, né? Uhum. E as redes sociais, ele, assim, tá dando voz a muita gente, né? Tá Uhum. dando voz. Eu acredito que cada um de nós tem um talento. Você tem um talento. Cada um, nas diversas áreas das pessoas que estão aqui nos acompanhando, cada um de vocês tem um talento. E o Instagram, ele tem essa capacidade, né, de expandir, de dar voz a todo mundo. Então, eu fui incentivada, você foi uma das incentivadoras, sou muito grata. Fui incentivada a reativar o meu Instagram, que estava totalmente abandonado, eu era só uma consumidora, e passei a enxergar em mim conteúdo. Você pode contribuir de alguma forma. Às vezes, para mim, parece muito simples, mas vai agregar na vida de outra pessoa. A forma simples como a gente está conversando aqui pode despertar o interesse em outras pessoas e ver que não é toda essa dificuldade, e qualquer um, se nós atingirmos uma pequena quantidade de pessoas com tudo isso, né, e instigar essa vontade também, tá tudo bem, né, porque não é sobre grandes números, a gente começa com pouco. E eu acredito, sim, que cada um de nós tem potencial, cada um de nós tem algo bom. A gente pode contribuir de alguma forma, né, para a vida do outro. E tem que começar a enxergar seus talentos e transbordar, transmitir, ajudar, servir, né? Agradeço imensamente essa sua doação hoje aqui para nós, contando, né? Partilhando conosco da sua história, de todas as suas estratégias também. É muito bom, é muito engrandecedor. Agradeço. Eu que agradeço. Eu nem sei como é que tá nosso tempo. Tu sabe como é que tá nosso Acabando. tempo? Já tá Tá acabando? acabando. Nossa, passou. Passa muito rápido. Dani, eu queria então te agradecer pelo convite e eu fico muito, muito, muito feliz de receber mensagens assim como as tuas, né? Fico feliz de saber que eu ajudei nesse teu crescimento Sim. e a gente pode passar, né, esse ensinamento. A gente não precisa também, porque muitas pessoas se veem na necessidade assim, eu preciso ir para a rede social, eu preciso fazer live, eu preciso fazer vídeos. E não, gente, cada um vai agir de uma forma. Para mim, foi uma coisa que fez bem. Eu indico por quê? Porque para mim funcionou. Mas se a gente pegar e mandar uma mensagem para alguém, para um cliente, né? Ou fazer uma lista de transmissão, mandar uma mensagem para alguém, a gente também está ajudando. A gente não necessariamente tem que estar na rede social fazendo vídeo. Por que que para mim funcionou? Porque vir aqui fazer vídeos, eu comecei fazendo vídeos para clientes já, né? Já falei isso várias vezes e é interessante a gente perder esse medo, não necessariamente aqui, né, numa live, a gente pode fazer um vídeo, mandar para os clientes, e a gente pode fazer um áudio, mandar para os clientes, a gente pode fazer um texto, a gente pode ligar para o cliente, não tem regra, né? E quando a gente quer ajudar, a gente sempre vai achar uma forma de ajudar e não tem regra, não tem o jeito certo e o jeito errado, tem o jeito que melhor conecta contigo. Mas por que para mim funciona a rede social? Porque eu vindo aqui, eu atinjo mais pessoas, porque me ajudou muito para eu conseguir me comunicar. Então, hoje, não só na rede social, mas eu consigo me comunicar melhor com o meu cliente por causa disso aqui, por causa da rede social. Eu consigo dar uma palestra e me comunicar, né? Então, são coisas que traz benefícios para mim, trouxe. Mas não tem regra. Se tu quiser ligar para o cliente e falar algo positivo para ele, tu liga, tu não precisa vir na rede social falar. E isso vai funcionar também,
É isso mesmo. Então a gente tem que, né, tirar esse bloqueio, assim, de que eu preciso fazer de tal forma. Não, ninguém precisa nada. Tu tem que conectar com o que tiver dentro de ti. Se fizer sentido, tu vai e faz. E se não fizer sentido, tu arruma outra forma de fazer. O importante é a gente entender que a gente está num sistema e que quando a gente faz o bem, esse bem volta pra gente. Então, quando a gente atua, né, com essa sintonia de fazer o bem, e não é aquela pessoa que te fez o bem que vai te trazer o bem de novo, tá? Tu vai fazer o bem para um e é outra pessoa que vai vir e vai te ajudar. Eu agora lancei, né, o meu curso de previdenciário, do previdenciário no campo de batalha, e aí eu, né, dei para 2 pessoas o curso, né, 2 pessoas que vieram falar comigo, que me contaram histórias assim que me emocionaram. Então eu dei para 2 pessoas o curso e ontem eu estava falando com a doutora Juliana Ribeiro e ela me deu o curso dela, sabe? Então é uma coisa assim que então assim, eu fiquei nossa muito feliz. Então né, quando a gente faz o bem volta, mas não é aquela pessoa que vai te fazer, é outra pessoa. Porque a gente está num círculo, né? Então esse é o recado final aqui que eu quero deixar para vocês, que é façam o bem, independente, né? Se tu não fica visualizando o retorno imediato, quando a gente faz as coisas, a gente não tem retorno imediato, o retorno demora para vir, mas ele vem. Se tu fizer com esforço e com amor, o bem, a recompensa, ela vai vir para ti. É isso mesmo. A Adriana comentou que é a corrente do bem. O universo se encarrega, né? De te retribuir. Ai, muito obrigada. Aprendi muito, como sempre. Te agradeço. Vamos tirar um print. Esqueci, né? E aí, nosso pico já passou também, mas tudo bem. Tá aí o e-book. Ah, tá, pessoal. Vamos colocar na próxima? Não, vamos colocar nessa. Vamos colocar nessa, então. Ó, quem fizer o print, a gente esqueceu de falar antes. Quem fizer o print e nos marcar lá na rede social, vai ganhar o meu e-book. Daí pode escolher, me manda depois no direct, tá? Escolhe o e-book que a pessoa quer, que daí eu libero o acesso para a pessoa, tá? E a gente vai sortear ou vai ser para todos? Não, para todo mundo que fizer o print vai receber o e-book. Ah, que ótimo. Presentão, hein? Viu? Então, vamos fazer a foto. Então, 1, 2, 3. Foi? Travou? Não, eu apertei no troço. Tá, mas deu, né? Deu. Ó, o meu Instagram é o Ana Passos Advogada, tá, Lucas? Tá, mas acho que deu, né? Deu? Deu. Então tá, gente. Obrigado por estarem aqui na nossa hora do almoço. Me mandem direct que eu mando depois o e-book, tá? Beijo! Isso. Pode marcar e mandar direct pra nós. Beijo. Com Deus. Beijo!